Gostaria de agradecer a todos vocês, a presença de cada um de vocês aqui nessa noite, porque hoje não estamos em menor número aqui, e sim estamos com um pouco seleto do setor Poços de Caldas, amém? Então, eu gostaria de me apresentar. Eu sou da cidade de Campestre. Sou remanescente da renovação carismática católica. Eu voltei para o movimento meados de 2008. Final de 2009, eu assumi a vice-coordenação do Ministério Jovem São Luís Gonzaga, da cidade de Campestre. Depois, em início de 2010, eu comecei a desenvolver um sistema de evangelização via internet chamado Palavras Força Jovem, a qual eu pude toda a área de criação, desenvolvimento, coberturas e evangelização. Meados de 2010, eu aceitei um chamado para ser o coordenador do setor Poços. E durante o ano de 2011, compondo o núcleo diocesano, a qual vocês já tiveram o prazer de conhecer, a Adriana, o Paulo, o Carlos, ainda tem os outros nossos irmãos que ainda estão a caminho daqui. E durante todo o ano de 2011, nós andamos mais de 4.000 quilômetros, compondo a diocese e também atendendo ao chamado do Estado. Nesse ano de 2012, em janeiro de 2012, aceitei novamente o chamado de continuar por mais 2 anos à frente do setor Poços. Não aceitei o chamado para ser o coordenador diocesano da área de comunicação da Diocese de Baixo-Ferro. E depois, em abril, aceitei o chamado para compor o núcleo estadual pela área de comunicação do Estado de Minas Gerais pelo Ministério Jovem. Na formação que aconteceu no mês de abril, foi a formação estadual de lideranças em Belo Horizonte. E é com muito prazer que estou aqui nessa noite. E já antes, quando Deus já preparava tudo para estarmos aqui, eu pedi para o Senhor que fosse tudo segundo a vontade dEle, independente da quantidade de pessoas, independente de algumas circunstâncias que nós viéssemos a passar. Então, para nós, é um momento de muita grandeza estarmos aqui todos reunidos. Gostaria de abrir parênteses nessa pregação, chamar o Fernando. Fernando, faz favor. Apresentar ele para vocês, que ele também faz parte do núcleo diocesano. Rapaz, irmão. Esse aqui é o Fernando Nunes Ludovico. Ele é da cidade de Divisa Nova. Ele que era o coordenador de setor Areado na gestão anterior que terminou no final do ano passado. Mas ele ainda faz parte, é lógico, do nosso núcleo, do nosso coração, da nossa caminhada, né? E no lugar dele agora está o Taime, que é da cidade de Areado, também está a caminho. E assim que ele chegar, também eu tenho o maior prazer de apresentá-lo a vocês. Bem? Então eu gostaria de pedir a todos vocês, nesse momento a gente venha a dar uma salva de palmas à palavra do Senhor. Abrir a palavra em Atos 9. Hoje nós vamos falar sobre chamado. O Senhor tem um chamado a todos vocês. Tem um chamado para mim, tem um chamado para você. E também para você, meu irmão, minha irmã, que nos assiste nesse momento. E também a você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo nesse momento pelo nosso sistema de evangelização. É com muito prazer que lhe agradeço de abrir a porta do seu coração para que todo o setor do Poços de Caldas viesse trazer essa palavra de chamar ao seu coração. Hoje nós vamos falar sobre sentinelas da manhã. Alguém aqui sabe o que é sentinelas ou tem dúvida do que seja sentinela? Levante a mão, por favor, quem tiver dúvida. Todo mundo aqui sabe o que é sentinela?
Ou tem alguém que tem dúvida, mas não quer levantar a mão? Já viu alguns aqui que estão com um pouco de receio e levantaram a mão. Mas estamos em casa, não precisa ficar com vergonha, ok? Então nós vamos falar sobre chamados sentinelas da manhã e sobre atitude. Ok? Então, irmãos, vamos acompanhar a palavra em Atos 9, do versículo 1 em diante. Todos acharam? Amém? Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente acercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caiu por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade. Aí te será dito o que deveres fazer. Os homens que o acompanhavam ansiavam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer, nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: Levanta-te e vai à rua direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E se via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem, quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos príncipes, dos sacerdotes, para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo como escamas, e recobrou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Palavras da salvação. Irmãos, nesse momento o Senhor nos trouxe essa palavra de tudo aquilo que Ele fez com Saulo. Então, essa mesma situação que Saulo vivenciou aqui é o que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? 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 Isso. Porque, veja bem, Saulo era uma pessoa que já conhecia o Senhor. Ele já conhecia algumas leis do Senhor, mas ele vivia segundo também a lei dos reis, dos príncipes do tempo dele. Assim como acontece na nossa vida. Todos nós também conhecemos o Senhor, muitos conhecem, mas vivem a lei dos homens. Conhecem o Senhor de ouvir falar: o Senhor é bom, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo.
mas procura viver a lei dos homens. Amém? Verdade ou mentira? Verdade. Então, mas aquele que conhece a lei do Senhor e deixa o Senhor adentrar no seu coração e deixa o Senhor o conduzir, o Senhor faz transformação em sua vida. Assim como o Senhor tem essa transformação para fazer em nossa vida hoje. Nesse momento especial, nesse momento atual, o Ministério Jovem do setor Poços de Caldas está passando um momento de portas abertas. Por que portas abertas? Porque nesse chamado que o Senhor tem para nós hoje, é o chamado de ser sentinela. E o sentinela é uma pessoa a qual ela tem uma importância fundamental, porque ela é os olhos de um quartel, ela é o ouvido de um quartel, ela é a voz de um quartel. É a pessoa a qual ela está ali num determinado lugar, um lugar mais alto, onde ela vai ter uma visão mais ampla. Então, ao Senhor nos chamar de sentinelas da manhã, o Senhor nos chama a ampliar a nossa visão, a não termos a visão fechada, e sim uma visão ampliada. É tipo como exame do globo ocular dos nossos olhos. Quem faz esse exame é para ver até a amplitude que a pessoa está olhando. Mesmo nós estando com o olhar fixo numa direção, nós vemos em outras direções também. Ok? Então, esse chamado de ser um sentinela é um chamado de termos uma visão além da que nós já temos até o presente momento. Esse chamado é uma graça que o Senhor está colocando à nossa disposição, mas depende da nossa colaboração. Porque o Senhor tem chamados de bênçãos, chamados de transformação, mas esse chamado só se torna realidade a partir do nosso comprometimento. Esse chamado só se torna real a partir do nosso 50%. O Senhor faz 50% e nós temos que fazer a nossa parte, que seria os outros 50%, para se totalizar os 100%. Amém?